Os colírios para redução da pressão ocular são o tratamento mais utilizado para o glaucoma no Brasil. Mas isso não quer dizer que eles sejam a única opção e nem que eles sejam a melhor opção para você. Nesse vídeo eu vou te contar quais são as outras opções de tratamento para o glaucoma para as pessoas que não estão tendo bom resultado com os colírios. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista especialista em glaucoma e estou aqui com vocês no Papo Glaucoma para ajudar vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. O tratamento do glaucoma consiste na redução da pressão ocular para, com isso, estabilizar a doença e evitar a progressão para a perda visual. Existem diversas maneiras diferentes de conseguir essa redução da pressão ocular. Os colírios são o tratamento mais utilizado, mas eles não são a única opção disponível para a gente buscar essa redução da pressão intraocular. Então, se você é uma pessoa que não está tendo bom resultado com os colírios, ou porque não está se adaptando com eles, está tendo muito efeito colateral, ou então não está conseguindo um bom controle da pressão com os colírios, saiba que tem outras opções de tratamento sim, e é sobre elas que eu vou falar aqui nesse vídeo. Os pacientes com glaucoma podem não ter bom resultado com os colírios por diversos motivos. Algumas pessoas não se adaptam aos colírios por conta dos efeitos colaterais do tratamento e o ressecamento dos olhos causado por esses colírios. Então são pessoas que têm muitos sintomas de ressecamento, muito desconforto e que não toleram bem o uso das medicações. Outras pessoas têm dificuldade de adaptação por conta de esquecimento do uso dos colírios. Então são pessoas que cada dia pingam um colírio num horário diferente, tem dia que lembra, tem dia que não lembra de pingar. Então as pessoas que têm dificuldade de criar uma rotina com o colírio também são pessoas que devem buscar outras opções de tratamento. Já outras pessoas, elas não se dão bem com o colírio porque ele não faz o efeito desejado. Então são pessoas que até usam o colírio certinho, tão bem adaptadas sem efeito colateral, mas mesmo usando muitos colírios, às vezes usando todos os colírios que existem, ainda assim não conseguem alcançar níveis ideais da pressão ocular e nesses casos a gente também vai ter que pensar em outras formas de tratamento, porque são pessoas que têm pressão de difícil controle e mesmo tratando direitinho com o colírio não vai entregar um resultado de controle de doença como a gente deseja. Independente de qual desses é o seu caso, se você não está tendo bom resultado com o colírio, a gente precisa obrigatoriamente pensar em outra forma de tratamento. Nesses casos em que os colírios não estão sendo o tratamento ideal, a gente pensa em principalmente 3 outras formas de tratamento, que são a trabeculoplastia a laser, as cirurgias minimamente invasivas ou a trabeculectomia. Aqui no canal já tem vídeo explicando direitinho como que são feitos, como é que funcionam todos esses tratamentos. Então eu não vou focar aqui em falar como eles são feitos, eu vou deixar aqui embaixo os links para os vídeos que falam sobre esses tratamentos. Nesse vídeo aqui eu vou focar em qual deles é melhor para cada caso desses que eu citei. São 3 fatores que vão guiar qual desses tratamentos a gente vai escolher em alternativa aos colírios. A gente vai levar em conta o estágio do seu glaucoma, o quanto nós precisamos reduzir da sua pressão ocular e também se você tem ou não catarata junto com o glaucoma. Eu vou explicar um pouco melhor para vocês cada um desses pontos. O estágio do glaucoma faz muita diferença na opção pelo tratamento, porque existem alguns tratamentos que são mais indicados para os glaucomas iniciais a moderados e tem outros tratamentos que são mais voltados para os glaucomas avançados.
Nos casos de glaucoma inicial a moderado, nós geralmente optamos por tratamentos mais conservadores, que tenham menores riscos, que mexam menos na estrutura e no funcionamento do olho. Pensando nesse sentido, nos casos mais iniciais, nós tendemos a optar ou pela trabeculoplastia a laser ou pelas cirurgias minimamente invasivas. Já nos casos de glaucoma avançado, nós damos preferência para as cirurgias mais tradicionais, que no caso é a trabeculectomia, que é também conhecida como TREC, e é a cirurgia mais realizada para glaucoma no mundo. Então, casos mais avançados, a gente opta por tratamentos mais tradicionais, principalmente a trabeculectomia. O segundo fator que influencia nessa escolha do tratamento é o quanto nós precisamos reduzir a sua pressão ocular. Vou explicar isso melhor para vocês. Não existe um número mágico da pressão ocular para manter o glaucoma controlado. Esse valor, ele é individual de cada pessoa e nós chamamos isso da sua pressão ocular alvo. É o nosso objetivo com o tratamento. Por que isso varia? Porque tem pessoas que vão ficar com uma pressão de 18 e vão manter o glaucoma controlado com todos os exames estáveis e essa pressão está ótima para essa pessoa. Tem outras pessoas que vão ficar com a pressão de 14 e mesmo assim os exames vão mostrar sinal de piora e a gente vai ter que reduzir ainda mais essa pressão para manter o glaucoma controlado. Então essa pressão-alvo, ela é de cada pessoa. Vão ter pessoas que a gente vai ter como objetivo uma pressão de 16 e vão ter pessoas que a gente vai ter como objetivo uma pressão de 10. E tem tratamentos que baixam mais a pressão ocular do que outros, então a gente vai adequar a escolha do tratamento à sua necessidade de redução da pressão ocular. Dessas 3 opções de tratamento que eu falei, a trabeculoplastia a laser é a que dá pra gente a menor redução da pressão ocular. Depois dela vem as cirurgias minimamente invasivas, que dão uma redução intermediária da pressão. E por último, o tratamento que mais reduz a pressão ocular é a trabeculectomia. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor como que a gente faz esse raciocínio. Vamos supor que eu tenho um paciente que está com a pressão ocular de 18 e eu estabeleci através dos exames que o objetivo, a pressão-alvo desse paciente é de 15. Então eu preciso de uma redução de 18 para 15 dessa pressão. Uma redução que não é grande, não é uma redução tão difícil assim de se alcançar e que muito provavelmente mesmo uma trabeculoplastia a laser já vai ser suficiente para eu alcançar essa redução de pressão. Agora, num segundo exemplo, se eu tenho um paciente que está com uma pressão de 24, uma pressão bastante alta, e vamos supor que esse paciente tem um glaucoma avançado e eu estabeleci como pressão-alvo uma pressão bem baixinha, uma pressão de 10. Pressões tão baixas assim, na faixa de 10, geralmente nós só alcançamos com as cirurgias mais tradicionais. Então a opção nesse caso seria pela trabeculectomia. O último critério de escolha desse tratamento é avaliar se você tem ou não catarata. A catarata é o processo natural de envelhecimento dos nossos olhos. Todo mundo vai ter catarata um dia, inclusive quem tem glaucoma. Então vai influenciar no tratamento saber se você já tem catarata ou ainda não. Porque o tratamento da catarata, ele é sempre cirúrgico. Então se a pessoa já tem catarata e ela vai ter que operar de qualquer jeito por conta da catarata, a gente acaba tendendo para as opções cirúrgicas para o glaucoma também. Porque assim a gente pode combinar e fazer uma cirurgia 2 em 1, operar o glaucoma e a catarata em um mesmo procedimento.
Então, dessas 3 opções de tratamento que a gente está falando aqui, eu tenho 2 que são cirúrgicas, que são as cirurgias minimamente invasivas e a trabeculectomia, e eu tenho uma opção que não é cirúrgica, que é a trabeculoplastia a laser, que é feita no consultório mesmo. Então, se a pessoa não tem catarata e ela não precisa operar, a gente tem a opção de fazer a trabeculoplastia e escapar de uma cirurgia. Agora, se a pessoa já tem catarata e vai precisar operar de qualquer maneira, a gente tende a ir pelas opções cirúrgicas. Então eu falei aqui para vocês de 3 critérios diferentes utilizados na escolha do tratamento. A gente leva em conta o estágio do glaucoma, a necessidade de redução da pressão ocular e também se você tem ou não catarata. Como são 3 critérios diferentes, pode ser que você tenha se identificado com mais de um tratamento. De repente, quando eu falei de um determinado critério, você identificou um tratamento como melhor opção, e quando eu falei de outro critério, você viu que a melhor opção era outro tratamento. Como que a gente faz, então, para unir esses critérios e chegar a uma decisão única de qual a melhor opção de tratamento para você? Essa escolha ela é muito individual de cada paciente. Não tem uma solução mágica para todos os problemas, então a gente precisa avaliar caso a caso, na conversa com a sua oftalmo, o que mais se adequa à sua realidade, ao seu estilo de vida. Então a sua oftalmologista ela vai pegar os seus exames, avaliar o seu quadro como um todo e verificar dentro desses 3 critérios qual que é a prioridade, qual que é o ponto mais importante ali para o seu caso especificamente. Então vocês perceberam que indicar um tratamento é bastante complexo. A gente precisa fazer uma avaliação bem individual do caso para decidir o que é melhor para você. Se você não está se dando bem com os colírios e gostou de alguma dessas opções de tratamento, me conta aqui embaixo nos comentários como é que está sendo o seu acompanhamento e o seu controle do seu glaucoma. E não esquece de se inscrever aqui no Papo Glaucoma, porque toda semana eu trago vídeos com dicas que vão te ajudar a manter o glaucoma controlado e com isso enxergando por toda a vida.